Olá pessoal, tudo bem? Bom, depois dessa introdução, né, daqueles elementos ligados à harmonia, onde nós aprendemos bastante coisas sobre acordes, suas posições, inversões, cadeamentos, as extensões possíveis, hoje nós nos voltamos para a melodia novamente, para tratar de alguns elementos que podem dar à melodia uma outra cara, né, uma qualidade sonora um pouco melhor. Hoje nós vamos aprender harmonização a duas vozes. Então fique conosco, eu tenho certeza que o assunto vai ser bem interessante. Bom, para a gente falar de movimento entre duas vozes, né, para entender como é que é a dinâmica do trabalho onde tem duas vozes solando paralelamente, nós precisamos entender um assunto chamado movimento. Quais são os movimentos pertinentes a duas vozes que elas podem efetuar enquanto trabalhando juntas? Nós temos aqui 4 movimentos apresentados. Temos um movimento paralelo, onde todas as vozes seguem a mesma direção, no caso ali ascendente, e mantendo o mesmo intervalo. Então, quando duas vozes trabalham em sentido igual e com a mesma gama de intervalos, nós dizemos que o movimento é paralelo. Temos também um movimento similar, onde todas as vozes, embora elas caminhem na mesma direção, no caso aqui é ascendente, nota-se que os intervalos não são os mesmos, eles são alterados ao longo do percurso. Então esse aí é um movimento similar. Temos também o movimento oblíquo, onde enquanto uma das vozes se movimenta, a outra voz se mantém na mesma nota, no mesmo patamar. Ou seja, é um movimento onde um se movimenta e o outro permanece. É um movimento oblíquo. E temos o movimento contrário, é onde uma das vozes faz o sentido ascendente e a outra no sentido descendente, ou seja, elas se opõem quanto aos sentidos que elas seguem. Então esses 4 movimentos, eles vão nortear o trabalho entre duas vozes paralelas. Elas poderão sempre se enquadrar em um desses 4 movimentos. Quando nós falamos de duas vozes paralelas, elas precisam guardar entre si um determinado intervalo. E no caso de harmonizações das duas vozes, a gente busca sempre, nos momentos, né, de acentuação, intervalos consonantes, intervalos de terça, intervalos de sexta. Por quê? São intervalos que soam bem, eles não apresentam nenhum tipo de anomalia sonora e são bem aceitos pelo ouvido de qualquer pessoa. Todos aceitam bem o intervalo de terça, de sexta, tá certo? Então é bom que você busque sempre nos momentos cruciais os intervalos. Nada impede que outros intervalos também surjam, como intervalos resultantes de algum movimento daquele que você fez. Às vezes no decorrer, entre um ponto e outro, pode ser que outros intervalos aconteçam, mas é bom que a gente sempre busque os intervalos de terça e sexta. E para esse propósito, quais são as notas que estarão disponíveis? As notas do acorde e suas extensões. As extensões também poderão ser usadas para criar essa ambiência de consonância, né? Para criar entre a primeira e a segunda voz relações de terça, relações de sexta, que são muito bem-vindas. Então, entendendo bem, usamos notas do acorde e também podemos utilizar das extensões. Bom, e outro ponto também da harmonização de duas vozes é que é interessante que a gente busque certos intervalos que são mais interessantes, eles soam melhor. Geralmente, escritas a duas vozes, a gente não fica usando dissonâncias demais, ou seja, intervalos de segunda, de quarta, né, de sétima, a não ser que esses intervalos sejam resultantes de algum movimento, ou seja, uma nota que está aí no meio ali de passagem, que pode eventualmente passar por esses intervalos, mas não como nota de apoio. Nas notas principais de apoio, a gente busca sempre intervalos consonantes, ou seja, intervalos de terceira, intervalos de sexta, né, e com duas particularidades também. Dentro do mesmo acorde, eu posso manter o mesmo intervalo o tempo todo, ou posso mudar de intervalo durante o percurso. E quando é acordes diferentes, da mesma maneira, eu posso de um acorde para o outro mudar a configuração intervalar, ou posso manter a mesma relação de intervalo também, não tem problema. Eu tenho alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho um acorde de Ré indo para Sol. Então eu comecei por terças, e no Sol eu abri sexta. Aí, para não criar um choque, um salto muito imediato logo na passagem do acorde, ainda no acorde anterior eu abri sexta para depois fazer um movimento totalmente paralelo por sexta. Ou seja, eu fui por terças e antes de fazer a mudança eu mudei para que de um acorde para o outro eu mantivesse a mesma configuração. Aqui, por exemplo, eu tenho um acorde único, né, que está harmonizando todo o trecho, eu fiz totalmente por sextas. Todas as notas foram formadas por intervalos de sexta. Aqui eu tenho 2 acordes, mas aqui todos eles mantiveram intervalos de terça.
Embora mudou o acorde, o intervalo permaneceu, tá certo? E aqui eu tenho também um Ré indo para o Dó, onde eu mantive o intervalo de sexta o tempo todo e foi possível completar com notas do acorde. Então, se você olhar aqui, ó, Dó, Lá é de Ré menor com sétima, Sol, Si é de Sol com sétima, Dó e Mi é de Dó, Sol e Si é de Dó com sétima maior também. Aqui o Dó e Lá, que é do Fá, o Sol e o Mi, que é o de Lá menor com sétima, o Dó e o Mi, que são de Ré menor com sétima, porque o Mi aqui no caso ele é a nona, então ele é uma tensão que está prevista para esse acorde, está disponível, e eu terminei com Sol, Si, que é de Dó com sétima maior também. Agora, além das notas orgânicas do acorde que colocamos aqui, e as tensões, tem outro detalhe. Embora a gente busque sempre os intervalos consonantes, como eu disse, de terça e sexta, em alguns momentos a gente pode abrir mão desses intervalos, desde que a nota de baixo, por exemplo, seja uma nota característica do acorde. Aqui, por exemplo, eu terminei por terças. Eu tenho a sétima na melodia. Eu poderia ter julgado o Dó na segunda voz como uma segunda nota característica, a terça do acorde. Terça e sétima, as duas notas características desse acorde. Esse intervalo soa muito bem quando é formado por notas características, entendeu? Então, assim, são processos que a gente pode sim lançar a mão deles e utilizados a todo momento. Então, como eu falei, intervalos de terça ou sexta. No caso de notas características, você pode usar uma das notas características na voz inferior, independente do intervalo que ela possa vir a formar. Tá ok? Pois bem, então agora vamos pegar uma peça um pouquinho maior, né, um trecho um pouquinho maior, para a gente entender como é que a gente procede na hora de estar pensando em harmonizar a duas vozes um trecho, né, vamos dizer assim, com um comprimento um pouco maior, tá ok? Pois bem, como é que é o processo? Bom, nós vamos dividir a peça, né, a frase toda ali, em pequenos motivos, que tenham noção de início e fim. A iniciação vai ser fácil a gente achar onde começa o motivo. A terminação que é mais interessante. Geralmente eles terminam em notas longas, terminam em pausa, tá certo? Então ali termina um motivo. Aí, claro, logo depois dele começa outro motivo. E em movimentos onde tem anacruzes, por exemplo, a anacruz ela começa o movimento e ele acaba no apoio do tempo forte no compasso seguinte. Eu vou fazer aqui, vocês vão entender. Ó. Se a gente pegar daqui isso aqui já é um motivo. Ó. Até aqui eu já tenho um apoio. Então eu poderia, por exemplo, deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil. Ah, tá aqui. Ó. Esse trechinho aqui é um. Aí logo aqui começa outro que acaba, como eu falei, numa nota longa. Aí se eu tenho pausa, seguramente eu vou começar outro motivo. Então daqui até aqui também eu tenho um. Deixa eu esticar um pouquinho isso. Aí eu tenho aqui também um motivo que eu preciso levar em consideração. Então ele acaba aqui no apoio. Então, se ele acaba no apoio, implica em dizer que aqui começa outro motivo e vai acabar na nota longa. Aí aqui, como eu tenho anacruz, a mesma coisa aqui, ó. Até aqui eu vou vir com motivo, tá certo? Deixa eu diminuir aqui para vocês entenderem bem. Aí aqui eu tenho outro e aqui é o final. Também que eu posso considerar como motivo final, né? Então, esses são os trechos que eu vou fazer a harmonização em separado, cada um deles, porque eu posso experimentar vários tipos de passagem para cada um deles. Aí o que eu faço? Eu vou primeiro na nota alvo, né? Cada motivo deles ele tem um ponto de saída, mas ele tem uma nota alvo, onde ele vai chegar e terminar. No caso, aqui é o Dó. Eu vou jogar uma terça para esse Dó. Aliás, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a peça, né? O trechinho da música para vocês ouvirem como soa com um trompete e depois nós vamos ouvir ele com 2 trompetes, tá ok? Então esse aí é um trompete tocando a música. A música bonitinha é um trechinho, né, fragmentado de uma música chamada Pulga Espanhola. Eu vou agora harmonizar esse trecho a 2 vozes. Então eu vou sempre pensar na nota alvo, que é a última nota aqui, né? Nessa aqui, por exemplo, eu vou harmonizar com terça, tá certo? Agora olha que interessante, o anacruz é uma cromática chegando nela, ó. Lá, si bemol, si natural, dó. Ou seja, quando eu tenho esse tipo de cromatismo, eu posso harmonizar tudo por terças ou tudo por sexta, na mesma relação cromática. Olha que legal que ficou. Agora olha para você ver, terminou o motivo aqui, eu vou começar outro motivo. Olha que interessante.
Para mim não ter que fazer um salto longo aqui, eu posso abrir agora a instrumentação nesse trecho aqui. Eu posso fazer isso, ó. Aqui eu já abri para... Eu estava em intervalo de terça, fui para intervalo de sexta. Agora aqui mudou o acorde, então aqui eu posso jogar terça. Até poderia, seria uma 13ª ali, né? Mas eu vou jogar a sexta sustenido. Olha, interessante. Aí aqui eu vou para terça. Olha, eu fiz uma troca aqui, ó, o movimento oblíquo, ó, lá descendo e aqui subindo. Aliás, minto, movimento contrário, né? Esse aqui é interessante. Agora aqui eu posso jogar por terças, posso jogar a outra nota característica, já que isso aqui é uma nota característica desse acorde, mas eu vou jogar por terças por enquanto, tá certo? Então aqui agora, olha só, eu vou sempre mirar a nota alvo, que no caso é aqui, ó. Agora sim, olha a relação cromática de novo, Ré, Dó sustenido, Dó, Si. Ou seja, então a mesma relação que eu dei aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, jogado aqui um Ré, né? Vamos supor que eu tivesse jogado uma sexta. Eu jogaria sexta também aqui. Olha só, a mesma relação cromática, só que por terças. Aqui eu tinha feito por sextas. Agora aqui, como ainda é o mesmo acorde, mas aqui, para evitar o salto exagerado, eu posso fazer no primeiro momento vou fazer por sexta, né? Só que si natural, né? Porque esse acorde aqui é acorde de sol maior. Vou manter a sexta. Opa, natural. Olha o que eu fiz aqui. Oblíquo, mantive o Si enquanto eles fazem o movimento descendente aqui. E aqui eu vou fazer por terças, para fazer, no final de tudo, ser um movimento contrário, né? Aqui é a mesma coisa, um cromatismo para cair no Fá. Então eu vou harmonizar o Fá por terça e naturalmente aqui também eu harmonizarei por terça. Agora aqui é o seguinte, eu vou primeiro nas notas alvo, né? Aqui eu tenho um motivo que começa aqui e acaba nessa nota longa. Então eu vou harmonizar essa nota longa primeiro aqui, ó. Vou jogar ali o acorde é Sol menor, vou jogar terça, né? Que é o Si bemol. Agora eu tenho o Fá indo para o Si. Eu posso dizer Fá, Sol, Lá, Si? Posso. Olha o intervalo ambíguo que não deveria estar aqui, aparecendo aqui, ó. Olha que interessante. Mas por quê? Eu já tinha o Fá e já tinha o Si bemol, então eu só tinha que fazer a ligação entre as duas partes, tá certo? Agora aqui eu vou harmonizar, eu tenho esse trecho todo aqui, que é o último fragmento. Eu vou harmonizar primeiro aqui, vou harmonizar com sexta, tá certo? Esse Sol aqui, eu também vou harmonizar com sexta, porque para cair o Si bemol, que é a sétima, aqui é bom que já fecha com sexta também. Agora eu tenho um Si, posso manter o Si? Posso fazer aqui um movimento oblíquo, ou então eu posso fazer também um movimento contrário. Enquanto aquele subiu, esse aqui desceu. Depois os dois subiram juntos por sexta, paralelas. Agora vamos ouvir como é que ficou essa harmonização a duas vozes para os dois trompetes. Então vocês viram aqui que com poucos elementos, usando terças e sextas e depois fazendo a ligação, né, entre as notas ali resultantes do ponto de saída até o ponto de chegada, nós conseguimos atingir esse efeito que está aqui, que vocês percebem que não é um efeito ruim, né? Ficou uma boa coisa. E o que é mais importante nesse tipo de harmonização, a gente não se ateve somente a um tipo de intervalo, né? Para ficar aquela coisa terça o tempo todo, então sexta o tempo todo, que fica aquela coisa muito parecendo música caipira, e não é o nosso objetivo. Então aqui nós fizemos algumas variações, ó, intervalo de terça, aqui deu sexta, terça, aqui já deu sexta, aqui deu terça, olha, sexta, aqui deu quinta, aqui deu terça, tá vendo? Ó, terça, aqui deu quarta, aqui deu sexta, terça,
sexta, sexta e sexta. Olha para você ver. Ficou diversificado, então não ficou uma coisa maçante, cansativa. Por quê? Houve uma variação, né, uma variedade de intervalos diferentes aqui. E a gente usou somente praticamente terças e sextas. Não precisamos nem usar outros elementos, né, que poderiam ter sido usados, como por exemplo notas características e outras coisas mais. Mas vocês viram que já dá para tirar um bom efeito. Então, esse é o objetivo nosso, aprender a escrever a segunda voz, sempre buscando relações de terças e sextas, e outra, sempre de olho na nota de saída e nota de chegada, porque essas duas notas vão balizar o que vai acontecer naquele trajeto entre as duas, tá ok?